Acredito, assim, que quando nós temos essa necessidade de não mostrar a nossa vulnerabilidade, a gente precisa dialogar com o nosso ego, com o nosso orgulho, porque as pessoas que não conseguem se apresentar verdadeiramente como são, acreditando que é uma força, ela vai entrando dentro de um casulo, é como se precisasse se defender o tempo inteiro. Não posso mostrar verdadeiramente quem eu sou, porque no momento da vulnerabilidade, o que eu tenho mais receio, mais medo é de ser atacada. Fico pressupondo um ataque e crio essa carcaça como se isso fosse me defender. E, na verdade, não adianta muito a gente ter toda essa força para o externo se a gente sabe quem a gente é internamente. É uma falsidade, né? É forçar um movimento e que nos causa dor, que vai nos causando cada vez mais dor, porque se eu não consigo me mostrar dentro da minha humanidade, eu vou atrair pessoas com essa mesma tendência. De todo o tempo ficar ali se policiando, ficar ali se reprimindo, ficar ali se moldando. E aí a relação ela não fica verdadeira, ela não fica fluida. As coisas vão se complicando porque não tem verdade. Se não tem verdade, não tem relação. Né? Essa questão da relação da pessoa ficar nessa frieza para não se mostrar dentro dessa vulnerabilidade, o tanto que ela também, às vezes, vai se distanciando da própria frequência, da própria essência. Porém, contudo, é interessante também a gente olhar qual a necessidade da gente querer se cuidar, se precaver em relação a não mostrar as nossas vulnerabilidades. Dentro desse aspecto, existe uma dor. Possivelmente, você já pode ter passado por alguma situação em que você se mostrou vulnerável e isso foi motivo para você ser ferido. Só que se nós ficarmos nos agarrando nas coisas que já aconteceram, que não foram legais e que a gente teve dor, que a gente teve sofrimento, a gente não vive. Porque nós estamos ali tendo uma tendência ou de nutrir ciclos e continuar repetindo os mesmos padrões, ou a gente deixa de viver com medo de repetir esses padrões. Ou seja, o que fazer, né? Parece que fica aí numa sinuca de bico, o que eu faço diante de tudo isso? É entender que a cada dia que se passa, a cada pessoa que a gente conhece, a cada conhecimento que a gente acessa, nós vamos enriquecendo a nossa estrutura, o nosso emocional, o nosso racional, para que a gente consiga lidar de formas diferentes, às vezes numa mesma frustração. Aquilo que te deixou muito abalado, muito abatido, quando você tinha lá 5 anos de idade, hoje você tem uma outra resposta diante de uma mesma situação, porque você tem outros entendimentos. E quando você mostra sua vulnerabilidade, o outro lado, a outra pessoa, ela aproveita deste momento, é um sinal que você talvez esteja no lugar errado. Que você esteja ali vivenciando, fazendo troca com uma pessoa que não merece a sua atenção. Porque se a pessoa espera você estar no estágio de vulnerabilidade para poder te atacar, para poder te ofender, para poder te ferir, do mesmo jeito que você deu entrada para essa pessoa entrar, você tem que abrir a porta para ela poder sair. E seguir sua vida em paz, porque senão você vai ficar o tempo inteiro se protegendo, com medo, com receio. E quando a gente já está se defendendo, a gente já está precavendo um ataque. O que nós vamos atrair? Ataque. Porque nós somos aquilo que a gente vibra. Se eu estou vibrando esse medo de ser atacado, consequentemente eu vou estar atraindo o ataque e falar assim, eu não sei porque toda vez eu sou atacada. Aí tá uma resposta. Você já está pressupondo que aquilo vai acontecer daquela forma que você disse que ia acontecer. E às vezes até é uma forma de consolidar e de comprovar o seu achismo. Tá vendo? Eu sabia que ia ser assim. Você já estava vibrando para poder se comprovar. É claro que racionalmente nada disso faz sentido se a gente for olhar só na razão. Mas nós estamos falando de camadas mais profundas, aonde o nosso entendimento racional não consegue explicar. É por isso que nós estamos aqui tentando destrinchar um pouco mais essa ideia, levar esses conceitos e ampliar um pouco mais diante dos nossos olhos e conhecimentos, para que você consiga criar sua própria estrutura em relação àquilo que a gente está trazendo. E a gente possa fazer uma troca saudável, bacana, e dar consciência e ganhar consciência em relação a essas questões das nossas vulnerabilidades, que foram vistas há muito tempo de forma equivocada. E nós acabamos complicando muito o simples, né? Dessa nossa forma de ser criado. Existem muitos padrões que foram colocados dentro do nosso sistema e eu acredito que tenha tido um porquê de ser assim. Mas hoje, com tanto acesso que nós estamos tendo à questão da informação,
Com tanto acesso que a gente está tendo a falar sobre as emoções, falar sobre espiritualidade, falar sobre vibração, falar sobre energia, que alguns padrões já não correspondem mais, já não cabem mais para o momento atual. E quando nós vamos fazendo acesso a essas informações, a gente precisa de atualizar isso dentro do nosso sistema, justamente para sair dessa era que causou muita dor. Foi assim, mas agora não precisa de ser mais. Entende que às vezes, por questão de pertencimento, por questão de crença, por questão do inconsciente coletivo, nós acabamos perpetuando e nutrindo padrões que não fazem sentido e que causam dor. E se causa dor, o que me faz ficar nessa dor? Porque se eu tô com medo de mostrar a minha vulnerabilidade escolhendo a minha dor, será mesmo que eu tô vibrando no amor próprio? Será mesmo que eu tô vibrando sendo ali um suporte, um aporte para a minha manifestação da minha essência? São essas perguntas que a gente precisa de começar a se fazer para entender o que me faz ficar permanecendo na dor, mesmo tendo um outro entendimento. Quando você consegue demonstrar a sua vulnerabilidade, você vai mostrando o seu lado humano e as relações vão ficando mais verdadeiras. Porque se a pessoa que você está convivendo percebe que você tem essa vulnerabilidade e ela consegue te ajudar e te acolher, é porque você se acolheu antes. Percebe que você não julgou a sua dor, que você não julgou esse pedacinho que você acredita ser vulnerável. Como você para de julgar, pode ser que você tenha um acolhimento externo, porque você acolheu internamente. Agora, se você está se julgando, se você está se escondendo, se você tem medo de apresentar esse lado, percebe que o julgamento e a falta de acolhimento primeiro vem de você. Nós fazemos isso o tempo inteiro. Às vezes de forma inconsciente, às vezes com consciência. Quando é com consciência, é o nosso orgulho que está gritando. É o nosso orgulho que está falando mais alto, é o nosso orgulho que prefere ficar na dor do que vibrar no amor. Porque se eu vibro no amor, principalmente no amor próprio, eu vou me permitindo soltar esses pedaços que não fazem mais sentido. Soltar o que não é verdadeiro para dentro do meu sistema. E eu me permito ser eu me permito fluir, eu me permito viver. Porque, olha só, imagine uma pessoa que é sensível, uma pessoa que tem ali os seus afloramentos emocionais, ter que reprimir todo o tempo, ficar se contendo, porque se eu mostrar isso, o povo vai achar que eu sou fraca, se eu chorar, eu vou ser julgada, se eu não fizer assim, eu vou ser apontada. Como que essa pessoa está vivendo? E por que tanto medo desse julgamento do externo? Aonde é que ele vai pagar suas contas? Aonde é que ele vai ali te ajudar a conduzir e a direcionar a sua própria vida? Quanto mais a gente se reprime, menos fluidez a gente tem. Menos no fluxo a gente está. E depois a nossa pergunta é, o porquê que minha vida está assim? Eu espero que com essas pouquíssimas palavras tenha conseguido aí até ajudar para que vocês tenham esse entendimento e leve cada um para a sua própria realidade. Porque nós estamos falando de relações afetivas, mas pode ser em relação profissional, pode ser em relação familiar, pode ser na relação primeiro consigo mesmo. É levar esses tipos de frequência para ser analisado em cada etapa, cada área da própria vida. E ver, se não está bom, como eu posso mudar? Como eu posso melhorar? Porque essa é a nossa responsabilidade, de mudar aquilo que não corresponde mais. A gente vai nutrindo o sofrimento de forma inconsciente. Para mostrar a nossa força, a gente prefere sentir a nossa dor. Olha só que doido, né? É um paradoxo que a gente vai criando dentro do nosso sistema, sem ter um motivo de ser. E quando nós vamos criando esses registros de memória, isso fica aí dentro do nosso sistema, e depois a gente não sabe o porquê que a gente vai repetindo os padrões. Uma vez criado um registro de memória e nutrido, a tendência é que essa mesma energia e vibração vá repetindo na nossa vida até a gente parar, olhar, acolher, ressignificar. Não tendo esse entendimento, ou seja, se a gente continuar plantando laranja, a gente vai colher a laranja. Não vá plantar laranja esperando colher uva, porque isso não vai acontecer dessa forma. E quando eu percebo isso, eu começo a mudar, literalmente, aquilo que eu estou plantando, para de acordo com aquilo que eu quero colher. Eu mostrar a vulnerabilidade e conseguir ser acolhida é legal. Não conseguir ser acolhida não tem problema, porque eu me acolhi. Agora, prestar atenção.
Será que eu estou esperando esse acolhimento, mas eu consigo acolher a vulnerabilidade do outro? Porque isso também é um questionamento que se faz, porque a gente tende a medir a vida do outro com a nossa própria régua. Assim, se eu não acolho, eu vou achar que eu não estou sendo acolhida, então por isso não posso me mostrar vulnerável. Tá vendo um monte de criação que a gente vai fazendo? Essas massas mentais que nós vamos aí criando para desestabilizar a nossa vida, barrar o nosso fluxo, barrar a nossa plenitude, a nossa prosperidade do viver, a nossa alegria. Porque se eu não consigo ser quem eu sou, eu não tenho alegria, eu não tenho disposição. Se eu não tenho disposição, eu não consigo cumprir com as minhas tarefas, eu não consigo cumprir com aquilo que eu me propus. Eu começo a procrastinar. Percebe que vai virando uma bola de neve, justamente por quê? Porque eu não posso me mostrar vulnerável, eu preciso de ser forte, eu preciso dar conta. Aí, nesse preciso dar conta, eu vou fazendo coisa que eu nem queria fazer. Eu preciso mostrar que eu sou forte, que eu dou conta, que eu sei. Você sabe, mas você quer? Você já se perguntou se você quer? Ou você está fazendo somente para cumprir um padrão? Você está fazendo somente porque alguém te falou que era legal, que era bom, que era interessante. Nós precisamos de ter esse diálogo cada vez mais profundo com a gente mesmo. E entender que nós precisamos, primeiramente, dar satisfação para a nossa própria vida. Antes de querer suprir a necessidade da satisfação do outro. O que o outro espera de mim, o que o outro quer de mim. É uma criação de uma expectativa, uma realidade. Se eu pego essa expectativa do outro, é muito pesado para mim. Porque, às vezes, eu não dou conta de suprir essa expectativa. Mas se eu achar que é minha responsabilidade, eu vou me frustrar. E se eu vou me frustrar, às vezes eu não vou conseguir falar e me mostrar vulnerável, mas eu sei que eu estou vulnerável porque eu pensei que eu ia dar conta de suprir, mas eu não dou conta. E aí, muda o quê? Quando você não expressa essa vulnerabilidade para fora, mas você percebe e vive ela dentro. Isso que a gente precisa de pensar, de analisar, de refletir, justamente para trazer mais leveza, menos rigidez. O mundo precisa dessa vibração de leveza, de amor, de entendimento, de compreensão. Quando eu consigo me mostrar vulnerável, acolher a vulnerabilidade do outro, eu vou me expressando com mais leveza, eu vou me expressando de forma mais espontânea, a coisa perde aquele caráter de obrigatoriedade e entra simplesmente no fluxo do acontecer. Mas quanto é que eu estou preparada para me bancar nesse fluxo? Aí fica esse questionamento também.